Mais uma vez o boletim nos ajuda nesta manhã, capacitando-nos a ter acesso ao tema proposto para a reflexão deste culto matutino. Lições da desobediência é o tema da nossa meditação nesta oportunidade. Lições da desobediência. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1, onde encontramos a fundamentação escriturística para a nossa reflexão nesta oportunidade. Chamo, portanto, a sua atenção, aqui presente no santuário e também que participa conosco pelas redes sociais, para o texto de Jonas, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Nesta manhã e também à noite refletiremos sobre esta valiosa história de Jonas. Nesta manhã cabe-nos-á aprender com a desobediência de Jonas 3 questões. Primeira delas, Deus realmente fala conosco e nos chama, nos convida a trabalhar na sua obra. Há uma segunda consideração que faremos nesta oportunidade. Às vezes, Deus fala o que nós não queremos ouvir. E há uma terceira consideração para esta manhã, que é a seguinte: quando desobedecemos a Deus, Satanás providencia facilidades. Vamos falar com o Senhor? Agradecemos-te, Pai, mais uma vez em oração, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra, lê-la, e clamamos que o Teu Espírito nos conduza na compreensão dela e na aplicação desta palavra aos nossos corações. E que ao final deste culto possamos declarar: de fato, o Senhor falou comigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus realmente fala conosco e nos convida a trabalhar em sua obra. Jonas, o nome Jonas significa pomba, isso mesmo, a ave, pomba. É interessante que dentro das Escrituras Sagradas, em um Novo Testamento, nós somos informados que, por ocasião do batismo de Cristo, o Espírito Santo desceu como que uma pomba. Não era uma pomba, mas no formato de uma. O Espírito Santo, aquele que tem por missão instruir, convencer do pecado e da justiça e do juízo, que habita naquele que crê e conduz a toda a verdade. Jonas, pomba, mas que ouviu a voz de Deus e não obedeceu-a, muito pelo contrário. O interessante é que nós aprendemos também com lições de desobediência, quer sejam desobediências em nossa própria vida pessoal, e sofremos as consequências.
e desobediência também na vida de outrem. E percebemos as consequências nocivas na vida deles. O tema de Jonas poderia ser a passagem bíblica de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele, isto é, Deus, diz Pedro, é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O livro de Jonas mostra que o Deus dos Hebreus é um Deus que ama a todas as pessoas do mundo. Pensamento esse que, adiantado, antecipado no Antigo Testamento, é confirmado dentro do Novo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para salvar a todo aquele que nele crê. Quando nós lemos Jonas, ou lemos qualquer obra dentro do Antigo Testamento, precisamos ler esta obra veterotestamentária, procurando enxergar nesse texto Cristo, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: em verdade vos digo, vós examinais as Escrituras e julgais ter nelas a vida eterna, elas testificam de mim. E Jesus faz essa declaração quando não havia qualquer obra do Novo Testamento escrita, composta. Então ele se refere àquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Quando lemos o Antigo Testamento, como é o caso de Jonas, também encontramos Cristo. E a primeira lição que nós queremos ter é esta: Deus realmente fala conosco. E Ele nos convida a trabalhar em sua obra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai. Deus realmente fala conosco, a primeira parte desse tópico inicial. Nós servimos e adoramos a um Deus que fala. Há algumas pessoas estudiosas, mesmo das Escrituras Sagradas, que procuram enquadrar o livro de Jonas como uma categoria chamada de alegoria, representação de pensamentos, de ideias, de qualidade, de forma figurada. Nesse sentido, nessa interpretação, a afirmação é de que a obra Jonas aparece para contrapor um pensamento exclusivista de Esdras, de Neemias, nos seus dias. E o simbolismo ali seria, por exemplo, Jonas representaria o povo rebelde, a nação israelita desobediente. O grande peixe simbolizaria a nação da Babilônia. E os 3 dias dentro do ventre do peixe simbolizariam o período do cativeiro babilônico, em que, especialmente Judá, teria passado todo esse período lá como uma nação cativa. Mas podemos e temos informações suficientes para declarar que Jonas é um livro histórico e que relata um fato que realmente aconteceu. Se você abrir a sua Bíblia em 2º livro dos Reis, no capítulo de número 14, 2 Reis 14, e no verso 25, nós assim encontraremos: restabeleceu ele os limites de Israel, uma referência ao rei Jeroboão II, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. O livro de 2 Reis, portanto, declara que Jonas foi um personagem que viveu na história. Dá o seu endereço, dá o seu CPF, o número do seu telefone, conta todos os detalhes a respeito de Jonas, nos seus dias. Se não bastasse isso, vamos encontrar também no Novo Testamento o Senhor Jesus mencionando ao menos 2 vezes Jonas. Em Lucas
e no Evangelho de acordo com Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, os versículos 39 até o versículo 41, nós vamos encontrar essa afirmação valiosíssima em que o Senhor Jesus faz uma comparação, em que ele vai afirmar, especialmente a partir do verso 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Verso 41, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus afirma que Jonas foi um personagem que de fato existiu e viveu na história e dá sinais, anuncia previamente a missão que Cristo mesmo iria realizar. A partir disso, nossos olhos se voltam com mais atenção para Jonas, porque além de ser um profeta dos seus dias, era alguém que prenunciava a missão que o nosso Salvador iria cumprir para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Primeira lição, Deus realmente fala conosco. O versículo inicia, veio a palavra do Senhor a Jonas. Palavra do Senhor. Não me canso de repetir que quando você se deparar com o termo Senhor em letras maiúsculas, todas em caixa alta, é o nome Yahvé. É o nome com que Deus se revelou Ele mesmo a Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 14. É um Deus pessoal, e esse termo Yahvé tem na sua raiz a palavra, o verbo raiá, que quer dizer ser. É o Deus que está presente, ativo na vida do seu povo. Por isso que Deus afirmou, diga que eu sou, te enviou Moisés. É o Deus que está presente. Não é somente um Deus do passado, um Deus do futuro, mas um Deus que está ativo em todo o tempo na vida dos seus e que se comunica com os seus. Não há outra razão mais nobre para você ter vindo à casa de Deus, senão para adorá-lo, inclusive ouvindo aquilo que Ele tem para lhe dizer. Veio a palavra do Senhor a Jonas, mas também veio a você. Carlos, Carla, Lúcia, João, José, Maria. A palavra do Senhor vem a você. E a palavra do Deus que está presente e ativo e quer se comunicar com o seu povo. Se nós abrirmos o livro de Gênesis, o primeiro das Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar um Deus que fala. Capítulo 1, verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Capítulo 1, verso 6, e disse Deus, haja o firmamento no meio das águas. Versículo 8, chamou Deus o firmamento céus. Versículo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Verso 11, e disse, produza a terra relva. Verso 14, disse também Deus, haja luzeiros. Verso 20, disse também Deus, povoem-se as águas. Verso 24, disse também Deus, produza a terra, seres viventes. Verso 26, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E verso 29, e disse Deus ainda. Nós servimos e adoramos um Deus que fala, que se comunica e que fala em profusão. Mas alguns vivem como se Deus fora mudo. A Bíblia apresenta diversas formas pelas quais Deus se comunica, se revela às pessoas. Se revela através das conversações. Tivemos aqui diversas conversações, dizeres de Deus, e toda a Bíblia é repleta de Deus falando com as pessoas. Iniciamos esse culto lendo o texto de 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Fala porque o teu servo ouve. Foi com esse propósito, meu irmão, minha irmã, que você veio a este culto nessa manhã. Criança,
adolescente, jovem, adulto, senhor e senhora. Fala que o teu servo ouve. Viemos à casa de Deus para ouvir Deus falando. Na escola bíblica dominical, nos cultos, nas organizações de treinamento. Servimos a um Deus que fala e precisamos estar com nossos ouvidos abertos e as nossas mentes atentas àquilo que Ele tem para nos dizer. Mas às vezes nossa atenção está tão voltada para outras coisas. Talvez alguns que estão assistindo o culto pela internet ou consultando os textos bíblicos no seu celular podem se sentir tentados quando aparecer na tela uma mensagem do Twitter, do Facebook, do WhatsApp. Aí já vai querer ouvir uma outra voz. Quando não há voz mais importante para ouvirmos, senão a voz de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, mas não é uma passagem que está presa ao Antigo Testamento. Deus fala conosco também no dia que se chama hoje. Além de falar através de conversações, a Bíblia nos apresenta que nós servimos e adoramos a um Deus que se revela nas Escrituras por sonhos, visões, milagres, através do verbo escrito, que é a palavra de Deus, através do verbo encarnado, que é Jesus Cristo, a principal revelação de Deus, que inclusive revela-se por meio do livro de Jonas, como ele mesmo afirma no texto de Mateus capítulo 12. Deus realmente, Ele fala conosco. Se você está na casa de Deus, veio à casa de Deus, e não veio com o propósito de ouvir Deus falando, qual é o propósito de você estar na casa de Deus? Ah, pastor, porque você não viu aquela menina ainda, tem aquela garota lá, né? Tem aquele irmão lá que... A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. O Deus que fala é um Deus que também nos convida. Apresentamos uma comunicação da Secretaria de Comunicação da Igreja, convidando voluntários para participarem da projeção. A diretoria 2023 de nossa igreja está trabalhando em cima desse tema voluntários, voluntariado na igreja, como nós precisamos de voluntários. A ideia é que o Senhor continua hoje convidando pessoas para trabalhar a sua obra, não somente naqueles dias e a Jonas, mas também a mim e a você hoje. E como é que Deus chamou a Jonas? Dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. Deus continua ainda chamando pessoas para que se disponham e se coloquem à disposição de servir ao Senhor. Interessante que o nome Jonas, como já dito, significa pomba. E olha que interessante, Jesus Cristo, lá em Mateus 10,16, ele vai afirmar, você pode confirmar no seu texto sagrado, eis que vos envio, ou seja, Deus chama para trabalhar e envia, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Deus chamou Jonas, pomba, e chama-nos hoje também com a prudência da serpente, mas também, ao mesmo tempo, com a simplicidade das pombas. O que é simplicidade? Sem maldade, com pureza, livre de malícia. Domingo próximo passado à noite, nós refletimos mais uma vez, aqueles irmãos que são mais atentos vão reparar que nos 2 meses nós refletimos 3 vezes, ou nos 4 meses, 3 vezes em Mateus 28. E percebemos
os 3 ides em Mateus 28. Versículo de número 7. E depois depressa e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Versículo de número 10. Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia. E finalmente, talvez o mais conhecido, verso 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Nós servimos a um Deus que fala, que se comunica com o seu povo e que nos comissiona, que nos envia. É um Deus que fala conosco e nos convida ao trabalho. Ide. E é uma palavra para todos os discípulos. Aqueles irmãos que são mais antigos vão recordar que em muitas circunstâncias o culto era chamado de serviço, não é isso? Uma tradução do inglês service. Ou os trabalhos. Vamos participar dos trabalhos da igreja, é uma referência ao culto, ao serviço. Mas há alguns que limitam o seu serviço a Deus ao serviço público. É só o culto. Quando a obra de Deus é muito maior, muito mais ampla. E Deus a convoca para servi-lo, além do serviço enquanto culto público. Mas Deus chama só os profetas, os pastores, os missionários? Quando nós lemos o segundo livro dos Reis 14, no verso 25, nós notamos que antes de ser mencionado como profeta, Jonas é chamado de servo de Deus. Diz o texto bíblico: Deus de Israel, ao qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, um profeta. Deus considera todos nós como seus servos. Alguns podem ter uma função de liderança pública, mas todos os servos do Senhor são pessoas com as quais Ele se comunica e chama para o serviço, chama para o trabalho. A primeira consideração é essa. Deus é um Deus que chama. E há uma segunda consideração interessante que nós fazemos aqui. É que Deus, às vezes, Ele fala conosco coisas que nós não desejamos ouvir. O ouvido seletivo. Uma irmãzinha idosa no hospital. Não sei se você já ouviu essa história. O pastor foi visitar uma irmãzinha que estava no hospital. E aquela irmãzinha que estava no hospital, muito enferma, estava ali, deitada sobre aquele leito de enfermidade. E naquele leito de enfermidade, o pastor entrou naquele ambiente hospitalar. E entrando naquele ambiente hospitalar, começou a falar com aquela senhora, com carinho, com atenção, dizendo palavras como que essas: Deus é poderoso, minha irmã. Esse Deus que tem cuidado da irmã, que tenha direcionado, que tenha abençoado, que tenha conduzido. Esse é o Deus ao qual a irmã tem servido por tantos anos. Ela: amém, pastor. Esse Deus que a irmã tanto ama, que salvou a sua vida. Amém, pastor. Esse Deus que é poderoso para levantar desse leito de dor. Amém, pastor. Mas é o mesmo Deus que também, se quiser, pode convocá-la agora à eternidade, minha irmã. Ela: Há circunstâncias em que nós somos seletivos naquilo que nós desejamos ouvir. Uma interessante poesia de Victoria Bark, chamada essa poesia de ouvido seletivo. Aquele tal ouvido que só ouve o que quer, que funciona 50%,
e não acolhe nada. Faz de cada palavra chofer. Quando quer, dá uma escutada. Escuta sem ouvir. Vida boa de madrugada. Não liga de ir e de vir. Às vezes Deus fala o que nós não queremos ouvir, mas sempre fala o que nós precisamos ouvir. Mas há até cristãos que têm o seu ouvido seletivo. Quando Deus fala com Jonas, ele usa duas palavras importantíssimas. E são as palavras dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. Dois imperativos. Deus não perguntou a Jonas: Jonas, você quer se dispor? Jonas, você gostaria de ir? Não. Foram imperativos. Dispõe-te e vai. E é interessante quando nós analisamos dentro do hebraico essas declarações. O termo que é traduzido na minha versão, ao menos por dispõe-te, é a palavra hebraica kum. Kum é um verbo introdutório que indica urgência. O tipo de ação que vai ser tomada é o vai. Logo, Deus, ao falar dispõe-te, que pode ser traduzido como levanta-te, apronte-se, ou também dispõe-te, indica urgência. E depois vem o vai. Logo a ideia é essa: Jonas, vá imediatamente. Imediatamente. Às vezes nós pensamos muito. As pessoas que trabalham com vendas, não sei quantos aqui são vendedores, sabem muito bem disso. Quando vai abordar alguém, você pode pensar esse formulário aqui, a pessoa fala assim, ó, eu vou levar para casa, eu vou pensar e depois... O vendedor sabe que já perdeu a venda. Eu vou levar para casa e vou pensar. Tem que ser na hora. Deus disse a Jonas: dispõe-te, ou seja, urgentemente vai. A tartaruga e o bolo de aniversário. Era uma festa dos animais. E a festa já estava acontecendo. E aí... o tigre teve a seguinte ideia: ô tartaruga, você vai buscar o bolo que ficou pronto agora. A dona onça fez o bolo, já estamos na festa. Você vai e busca o bolo, para que daqui a pouco a gente vai cantar os parabéns. E a tartaruga foi. Passou 15 minutos, 45 minutos, 50, 1 hora. 2 horas, 3 horas, hora dos parabéns e nada da tartaruga chegar com um bolo. E começaram a reclamar. E reclamaram também do tigre. Como é que você manda a tartaruga buscar? Ela é lerda demais, lenta demais, ela não atende na hora. E todo mundo falando mal da tartaruga. Daqui a pouco ela bota a carinha assim na esquina. Se vocês falarem muito, eu não vou nada. Irmãos, às vezes nós somos assim para fazer a obra de Deus. Deus clama por urgência. Dispõe-te e vai imediatamente. Esteja pronto para a ação imediata daquilo para o que Deus te chama, te convoca a realizar. Dispõe-te e vai para onde, diz o texto? A grande cidade de Nínive. Nínive, que hoje fica no norte do Iraque, viria a se tornar em pouco tempo a capital do império da Assíria, um poderoso império. A Síria, que em 722 invadiria o norte do povo de Deus, Israel, e levaria cativos. Qual a razão disso, dessa invasão? Aquele povo era um povo mau. Era um povo que o texto diz
que era malicioso. E afirma o verso 2: a sua malícia subiu até mim. A palavra hebraica para malícia é Ra'ab. Ra'ab quer dizer atos pecaminosos, crime, injustiça, idolatria, extrema maldade. Eles eram maldosos no trato com os prisioneiros de guerra. A malícia subiu até Deus. E o texto bíblico, lembremos que Deus nos chama no Novo Testamento a sermos simples como as pombas, sem malícia, sem maldade. Mas lidando com pessoas maliciosas. Interessante que Naum, o outro profeta, no capítulo 3, verso 1, descrevendo a cidade de Nínive, afirma: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. É como um animal que morde a sua presa e não solta. Tudo isso estava na cabeça de Jonas. O que eu vou fazer em Nínive? Às vezes Deus fala conosco e nos comissiona a fazer coisas que nós não desejamos fazer. Foi assim com Jonas, e não é diferente hoje também não. Quem sabe se você aqui hoje, meu irmão, minha irmã, está lutando contra alguma coisa que Deus falou claramente que você deva realizar para a glória dEle, mas você não deseja estar afinado com a vontade de Deus, e luta contra isso. É aquilo que o apóstolo Paulo disse, que ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à submissão, para que ele mesmo, pregando aos outros, não fosse encontrado como desqualificado. São as lutas internas. O desejo de Deus, a ordem de Deus é clara, é direta, é objetiva, mas muitas vezes nós que ouvimos o que Deus fala, não queremos dar ouvido ao que Deus fala, mas precisamos considerar que às vezes Deus fala o que nós não queremos ouvir, mas Ele sempre diz aquilo que nós precisamos ouvir e cumprir e fazer. Mas alguns que mesmo declarando-se servos do Senhor, têm os seus ouvidos seletivos. Como disse a poetisa, que ouve, mas que funciona só 50% daquilo que deseja, que lhe agrada. Uma terceira consideração, nesta manhã, é que quando desobedecemos a Deus, Satanás providencia facilidades. Irmãos, há dois extremos no trato com o inimigo de nossas almas. Há aquele do extremo agudo, de tudo ser o inimigo das almas, de ser mais mencionado do que de Jesus. E aí numa determinada igreja, numa entrevista com um endemoniado: você gosta da igreja tal? Ele gosta. E da outra igreja, da denominação, você gosta? Ele gosta. E foi assim repetindo a igreja que ele gostava. Até que aquele líder, orgulhoso, disse: mas e da nossa igreja aqui você não gosta não, né? Ele: essa é o que eu mais gosto, porque me dá o microfone para eu falar. Então há pessoas que falam demais, mas há também aqueles que falam de menos, como se ele não existisse. E ele vai atuando e realizando a sua obra. Quando desobedecemos a Deus, Satanás providencia facilidades. O versículo 3 é interessantíssimo, de Jonas capítulo 1. Jonas se dispôs. Lembramos que a palavra dispor, Ra'á, quer dizer, é um verbo, é um termo adicional de urgência. Jonas respondeu a Deus positivamente metade: dispõe-te e vai. Ele se dispôs, ou seja, ele agiu imediatamente, com urgência. Mas o texto diz: porém,
A disposição, o imediatismo, a urgência de Jonas foi para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ao invés de ser ligeiro, rápido, para obedecer a Deus, ele teve a ligeireza e a velocidade e a urgência para desobedecer a Deus. Nós, irmãos, como seres humanos frágeis, fracos, somos assim. Uma fuga geográfica. Tarsis fica no sul da Espanha hoje. Nínive, norte daquilo que seria o Iraque. Deus mandou, simbolicamente falando, Jonas ir do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Ao invés disso, ele foi lá para o extremo do Rio Grande do Sul. Essa fuga geográfica para Tarsis é uma representação do distanciamento que muitas vezes eu e você utilizamos para uma fuga espiritual. E a fuga espiritual precede, vem antes da ação. Não é isso que diz o autor? Fugiu para Tarsis? Não, fugiu da presença do Senhor para Tarsis. A fuga física foi uma consequência de, primeiramente, ele fugir espiritualmente. Os distanciamentos físicos, até da casa do Senhor, eles começam por meio de um distanciamento espiritual, da fuga da presença do Senhor. E quantas mães não estão orando pelos seus filhos? Quantas avós pelos seus netos? Quantas bisavós, também bisavós, avós e pais, clamando por aqueles que, principiando por uma fuga da presença do Senhor, estão hoje vivendo em Tarsis. Quando desobedecemos a Deus, Satanás providencia facilidades. Qual era a razão para a desobediência de Jonas? No capítulo 4, interessante isso, capítulo 4 de Jonas, no versículo 2, já chegando ao final do livro, olha a razão pela qual Jonas desobedeceu a Deus. A partir do verso 1, com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Essa foi a razão porque fugiu Jonas. Ele não queria que Deus perdoasse e salvasse Nínive. Nínive era uma cidade sanguinária. Nínive perseguia e maltratava os prisioneiros de guerra. Nínive tinha que ser punida, tinha que sofrer e não receber bondade de Deus. Mas Deus queria salvar os ninivitas dos seus dias. Até quando nós guardamos rancor, mágoa no nosso coração, Satanás facilita. Quem encheu o coração de Jonas com esse tipo de pensamento foi Deus? Certamente que não foi. As facilidades para desobedecer a Deus e as suas consequências. No versículo 3 nós lemos: e tendo, e aqui eu grifo, descido a Jope. A primeira queda
ou descida física de Jonas. Desceu de Gat-Hefer para a cidade portuária de Jope. Achou um navio que ia para Tarsis. Você já tentou encontrar uma passagem assim, em cima da hora, de ônibus ou de avião, e não conseguiu? Jonas fugindo, chegou lá, tinha um navio, e com um letreiro assim iluminado, há vagas, há vagas. Quando nós queremos desobedecer a Deus, Satanás, ele facilita. Pagou. Você já desejou viajar, mas teve que adiar porque não tinha dinheiro? Nem que fosse parcelando, pagar no crédito. Mas Jonas estava com dinheiro. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou. Não sei se alguém aqui já passou por uma amarga experiência de overbooking. Você comprou, pagou a passagem, mas chegou lá e não tinha vaga. E teve que ficar para um outro voo. No navio, em Jope, não teve overbooking. Ele desceu, encontrou o navio, disse que tinha vaga, ele pagou e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Lembramos que o texto bíblico diz que Jonas se dispôs, ou seja, Jonas agiu rapidamente, com urgência, para desobedecer a Deus. A decisão deliberada de frustrar os propósitos de Deus para Nínive e também para a vida dele. A disposição deliberada de desagradar a Deus abertamente e totalmente. Quando você toma essa decisão, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você vai ter ajuda. E não é ajuda divina, não. É ajuda maligna. As portas vão se abrir. Aliás, o caminho é largo e a porta é muito ampla. E são muitos que entram por ele. Satanás foi o primeiro a fazer delivery. Não é isso que a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3? Eva estava lá no jardim do Éden. E veio o delivery demoníaco. O fruto veio na mão dela aqui, ó. Não pensou ela subir na árvore para pegar, não. Veio entregue na mão. Olha aqui o fruto que Deus te impediu de se alimentar dele. E o marido, Adão, também foi lá, pegou e comeu. Os dois tiveram um delivery, uma entrega em domicílio da desobediência divina. E nós também, meus irmãos. Satanás, que criou o delivery, lá em Gênesis 3, continua fazendo entrega também hoje na porta, se você quiser desobedecer a Deus. Desceu a Jope, desceu ao barco, desceu ao porão daquele barco, versículo número 5 do capítulo 1. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Olha as descidas de Jonas. E não acabou aí não. Ele desceu ao mar, verso 12, respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar. E no verso 15, levantaram a Jonas e o lançaram no mar. Tibum. Quedas, 5 quedas. A quinta foi ao ventre do peixe, verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando você, eu, desobedecemos a Deus, Satanás, ele providencia
facilidades. Facilidades. As portas se abrem, os letreiros se iluminam, as coisas se tornem muito tranquilas de se realizar. E você pode até imaginar que foi Deus. Está tudo tão bom, tão fácil, foi Deus. Foi o Deus desse século, que é o diabo. Irmãos, há algumas ocasiões em que sair da casa de Deus incomodado, entristecido, é bênção. É bênção. Porque mexe conosco. É o Espírito Santo de Deus colocando a gente no lugar. No culto da noite, nós iremos refletir sobre a oração de Jonas, no ventre do grande peixe. E aprenderemos, ou reveremos lições importantes sobre essa oração feita pelo profeta do Senhor. Mas para essa manhã, vale nos recordar que com a desobediência de Jonas, nós aprendemos que Deus realmente fala conosco e nos convoca a trabalhar para Ele. Vai nos recordar que nós servimos a um Deus que fala, mas que às vezes Deus fala o que nós não queremos ouvir. E nosso ouvido se torna seletivo. Isso eu ouço, eu não ouço, porque isso eu quero cumprir, isso eu não quero. Eu quero me dispor e agir imediatamente nesse sentido, mas naquele não. Ao ponto de a minha urgência ser para me dispor, para fugir da presença do Senhor. E se pode fugir da presença do Senhor, até dentro da casa do Senhor, alguém pode fugir da presença do Senhor. Frequentando assiduamente, mas estar longe da presença do Senhor. Porque quando desobedecemos a Deus, Satanás, ele providencia facilidades. Qual deve ser a minha reação a esta lição da desobediência de Jonas? Talvez o hino 429 do nosso hinário para o culto cristão nos auxilie. A ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram com urgência ao serviço do Senhor. Minha voz agora toma para o teu louvor cantar, toma os lábios meus, fazendo-os a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma para o teu louvor cantar. Nada quero te esconder, minha inteligência guia para sempre o bem fazer. A vontade minha toma, sujeitando-a a ti, Senhor, do meu coração, fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu amor e meu desejo sejam só o teu nome honrar. Faze que meu ser inteiro eu te possa consagrar. Vamos orar? Senhor Deus, nós aprendemos até com as desobediências, inclusive nossas. E nós queremos, ó Deus, que Tu nos dês lições valiosas para as nossas vidas. E nos capacites a estarmos no centro da Tua vontade. Se formos urgentes e ligeiros, que sejamos para cumprir o Teu querer. E impede a nossa velocidade, quando o tema for desobediência a Ti. Aqueles, Senhor, que hoje estão tomando uma decisão diante do Senhor. Ó Deus, meus pés estavam quase que se resvalando, quase que se desviando. Ou, de fato, já estavam dentro do poço. Mas, no nome de Jesus, me levanto com urgência para me dirigir ao centro da Tua vontade. Há aqueles, Senhor, que também podem estar orando, ó Deus,
Não quero ser desobediente a Ti, eu quero obedecer-te, entregando o meu coração, a minha alma, a minha vida a Ti como meu Salvador e Senhor. Eu hoje me converto a Ti, Senhor. Há aqueles que já são convertidos, mas não batizados ainda, e querem também, ó Deus, obedecer-te em tudo, inclusive no batismo, estão afirmando: Senhor, nesta manhã eu consagro-te a minha vida também para obedecer-te pelo batismo. Toma, Deus, essas orações e transforma-as em respostas que deem solução e glorificação ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém.